Outro problema, gente, que veio junto com a pandemia, na verdade não veio junto, né? Mas se agravou durante a pandemia e tem chamado muita atenção, principalmente dos profissionais de saúde mental, é o aumento no número de pessoas que relatam sentimentos de insegurança, de tristeza, ansiedade, solidão, angústia e depressão durante esse período de isolamento social. Uma pesquisa feita pela Fiocruz em todo o país durante o mês de maio mostrou que 40% dos entrevistados se sentiram tristes ou deprimidos durante o isolamento social. E para conversar sobre saúde mental na pandemia, e também para você que está trabalhando de casa, né, está no famoso home office, e está se sentindo mais ansioso, para a gente conversar um pouco sobre isso, nós convidamos a psiquiatra Letícia Mameri, que é diretora secretária da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Doutora Letícia, boa tarde, muito obrigada por participar conosco. Boa tarde, Regina, boa tarde, Vitor, boa tarde, ouvintes, eu que agradeço a oportunidade. Pois é, doutora, muitas pessoas, elas vêm relatando em conversas com parentes e amigos, ou então em posts em redes sociais, que estão se sentindo mais solitárias, obviamente, né, porque não pode mais juntar os amigos para fazer aquela reuniãozinha, ou então se sentindo mais ansiosas por causa da pandemia, uma vez que elas não têm uma perspectiva, né, do que o futuro nos reserva, nos aguarda. Tem muita gente ficando deprimida nesse período de Covid, de pandemia, que muitas pessoas... a gente não lidou com isso, né, com o período de isolamento, pelo menos na história recente do Brasil, é um fato inédito, né? A gente está vivendo um momento histórico em que nós precisamos nos distanciar das pessoas para manter essas pessoas seguras, e com isso vem a solidão e também vem os quadros de tristeza. E para quem já tem algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão, isso vem se agravando, né, doutora? Como lidar com esses sentimentos, com essa fase difícil que nós estamos passando? Então, essa situação é uma situação complexa para todo mundo. Todas as pessoas, elas estão sendo afetadas no mundo inteiro. Mais ou menos 100 anos que a gente não passa, que a humanidade não passa por uma situação como essa, né? A última foi 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola. Então, todas as pessoas, de alguma forma, estão tendo algum impacto. Algumas mais, algumas menos. Tá? Eu vou citar no geral e vou abordar algumas ferramentas que a gente pode usar para minimizar esses impactos. Tá? Toda vez que o ser humano é tirado da sua zona de conforto, só isso já aumenta o nível de estresse, já gera um desconforto. Porque nós estamos acostumados a trabalhar numa rotina, numa zona de conforto, fazer as coisas sempre semelhantes, e de uma hora para outra, de forma abrupta, isso foi mudado para todos nós. Então, isso por si só já seria suficiente. Somado a isso, nós temos o medo do vírus, de adoecer pelo vírus, que muitos estão apavorados, estão com medo acima do normal. Nós temos a questão do distanciamento social, que impacta muito. Nós temos uma sociedade onde o contato ele é muito predominante, contato físico principalmente. Nós não estamos podendo ter esse contato da mesma forma com que nós tínhamos antes. Além disso, nós temos um impacto econômico. Então, a sensação de desesperança, nós estamos numa situação política complicada também, que também impacta na saúde mental. Então, são vários itens. O mais importante é a gente se avaliar. O que essa pandemia está me afetando mais? O que eu considero que está me deixando pior, que está me deixando mais ansioso, né? Mais triste? O que seria?
Porque o que é para mim não necessariamente é para o outro, tá? Esse é o primeiro passo. A partir do momento que a gente identifica isso, nós temos que tentar uma solução, tá? Porque o problema nós já temos. E é um problema que nós não temos controle sobre ele, que é outra coisa que também afeta a parte física, né, do ser humano. O ser humano, ele gosta de ter controle, principalmente as pessoas que já têm uma tendência para serem ansiosas. Então, de uma hora para outra, elas perderam praticamente todo o controle que elas têm, muitas vezes, sobre a própria vida, né? Sobre as decisões, os planos. Então, todas essas questões foram impactadas. Então, essa perda de controle também é algo que influencia muito. Então, a partir do momento que eu identifico o que pode estar me afetando mais e penso em quais soluções que eu posso tomar para aquilo diminuir ou para aquilo acabar, só isso já tem um efeito positivo, porque eu sinto que eu estou tomando controle de alguma forma sobre a minha vida. Então, só isso já é positivo. A partir desse momento, vai tendo desdobramento. Então, assim, vou tentar dar um exemplo prático. Quem trabalha em home office, né? Para os que não sabem, home office é o trabalho em casa. Então, eu trabalhava no escritório e aí fechou e me colocaram para trabalhar em casa. Tá, o problema a gente já tem, né? Porque o home office, ele é uma modalidade de trabalho muito interessante. Eu, particularmente, sou uma entusiasta do home office, mas da forma com que ele foi implementado agora, a toque de caixa, e com todas essas outras condições associadas, você perde um pouco do que é, na verdade, o home office, né? Então, a gente poderia falar que nós temos uma adaptação do home office, onde as pessoas estão em casa trabalhando, mas com toda outra realidade acontecendo, tendo que tomar conta da casa, tendo que tomar conta das crianças que estão fora da escola. Então, o problema eu já tenho, ele já está ali. Eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? No grosso modo, não. Eu não tenho como virar e falar, coronavírus, vai embora e não volta mais, eu vou voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava antes, a minha vida vai voltar a ser exatamente do jeito que era antes. Nós não temos esse controle. Então, eu preciso organizar a minha vida para conseguir que as coisas funcionem. Não adianta a gente olhar para o caos e entrar dentro dele, que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Nós precisamos sair do caos e olhar o caos de fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Quando a gente avalia dessa forma, a gente pensa, tá, eu preciso ter uma rotina. Então, eu estou trabalhando em casa ou eu não estou, tá? Essas coisas que eu vou falar agora servem para todas as situações. Eu preciso ter uma rotina. Então, eu preciso ter um horário para dormir, eu preciso ter um horário para acordar. O ser humano precisa disso. Ele precisa manter o ciclo dele, ciclo de acordar e dormir. Isso é de fundamental importância para a saúde mental. Outra coisa, a alimentação. Gente, nós não estamos de férias, onde pode comer qualquer coisa, onde pode engordar quantos quilos for. Nem nas férias a gente deveria fazer isso, principalmente agora nesse momento. E a ansiedade, ela estimula que a gente procure mais comida, use a comida como uma válvula de escape. Então, é muito importante ter em mente que alguns alimentos, alguns tipos de alimento podem piorar essa questão psíquica nossa. Então, a alimentação que tem que ser adotada é o mais saudável possível. Evitar pão, biscoito, doce em excesso. Num primeiro momento, isso parece que alivia essa ansiedade, mas depois piora, fica pior. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, tá? Outro item é atividade física. Eu
sei que é muito complicado para a maior parte das pessoas, tá? Muitos não estão podendo sair de forma alguma por ser grupo de risco, como os idosos, pacientes de doença crônica. Mas dentro de casa a gente tem que fazer alguma coisa. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Ele precisa se movimentar. Não estou falando aqui, gente, de perda de peso. O exercício físico, ele não precisa obrigatoriamente ter um gasto calórico muito alto. O mais importante é que a gente se movimente. Então, o idoso, fazer um alongamento, se alongar, se está acostumado a caminhar, não pode sair para caminhar, monta uma forma de caminhar dentro de casa. E assim, nós temos que quebrar os nossos próprios preconceitos, nosso próprio estigma. Eu ouvi de uma paciente, ela falando assim, mas doutora, eu vou ficar igual doido, andando para lá e para cá dentro de casa? Eu falei, vai. Você vai fazer isso para não adoecer mais. Então, é pensar que tudo que nós estamos fazendo agora é para a melhora do nosso bem-estar. Ainda mais dentro de casa, que não tem ninguém olhando a gente. Verdade. Faz um circuito dentro de casa, uma atividade física leve, até porque a gente não sabe, a maior parte das pessoas não sabe como está a parte cardíaca, mas é necessário, tá? Adultos, idosos, crianças, essas coisas que eu estou falando servem para todos. Sim, doutora. Importante... Oi, desculpa. Não, pode complementar, Tá. por favor. É importante ter uma atividade de lazer também. Então, é importante ter um momento para ler um livro, para assistir uma televisão, para fazer um crochê, fazer alguma coisa. Então, se a rotina da gente tiver todos esses itens, se eu estiver trabalhando, a rotina do trabalho está inserida dentro disso, no home office, nós já fazemos uma proteção muito importante para a saúde mental e ajudamos a proteger dessa ansiedade generalizada e desses quadros de depressão. Sim, então, só recapitulando aqui, a rotina, alimentação saudável, exercício físico e aquele momento de lazer, né, doutora? Isso. E a espiritualidade também conta muito, tá? Então, um momento para a gente exercitar a nossa espiritualidade. Espiritualidade e religião são coisas diferentes, tá? Você pode até não ter uma religião, mas ter uma espiritualidade e desenvolver ela. Por favor, evitem ir a aglomerações. Então, evitem ir a local que tem muita gente. Façam suas atividades religiosas em casa. É isso, doutora. Vou mudar um pouco do assunto agora, mas ainda nessa questão da ansiedade e tudo mais. É o trabalho do jornalismo informar, né? Não tem como a gente minimizar uma pandemia como esta do novo coronavírus. Ontem mesmo recorde de mortes no Espírito Santo, no Brasil. A gente tenta trazer o outro lado ainda, suavizando. Mas como esse ouvinte ele pode se manter informado e lidar com a expectativa de piora do quadro de contaminação e mortes sem ter crises de ansiedade? Porque a gente sabe que a pandemia não vai acabar na semana que vem, infelizmente, nem no próximo mês, quiçá aí no próximo ano, ainda não tem uma data, vacina vai demorar. Como que se manter bem informado, que informação salva vidas, né? A gente tem que continuar alertando a população, como a senhora mesmo disse, sobre a questão do isolamento, distanciamento social, evitar aglomeração e tudo mais. E como se manter informado e lidar com a expectativa de piora do quadro de contaminação e mortes sem ter crises de ansiedade. Então, primeiro eu gostaria de falar para todo mundo o seguinte, a pandemia, ela não vai acabar. O vírus, não tem como a gente matar o vírus. Eu brinco e falo que o vírus veio de avião da Itália e eu não consigo, infelizmente, voltar com esse vírus, colocar ele no avião e despachar. Então, ele vai continuar aqui entre a gente. A diferença é que a gente está esperando que tenha uma vacina eficaz e que nós consigamos estar protegidos. Enquanto isso, nós precisamos nos cuidar e, como você disse, ter acesso a informações de qualidade.
isso está sendo um grande problema. Então, o que eu oriento para vocês? Escolham, quem precisa saber a notícia, escolha uma vez por dia um veículo de comunicação. Aconselho vocês a ouvirem essa rádio, que é de informação muito fidedigna. Então, escolhe um horário, um jornal específico, naquele horário eu vou assistir as notícias. E pronto, tá? Não adianta, porque como eu disse no início, nós não temos como controlar a pandemia. Então não adianta eu ficar vendo um monte de notícias, cada uma diferente da outra às vezes. Junto disso, um monte de tragédias, outras tragédias que também geram estresse, e eu não posso controlar. Então é melhor a gente gastar energia com o que eu posso controlar. E o que eu posso controlar? Só a minha vida. A minha vida naquele momento. Então, eu só consigo controlar isso que a gente falou. Rotina, fazer minha atividade física. E separa um momento para o dia para ouvir notícias de alguma fonte que seja uma fonte fidedigna, tá, gente? Notícia falsa, notícia errada é um desserviço. Ela desinforma. É isso aí, 12h32. Nós estamos conversando com a psiquiatra Letícia Mameri sobre como manter a saúde mental durante a pandemia. Doutora Letícia, o nosso tempo é curto, né? Infelizmente, rádio é muito dinâmico, mas eu quero fazer uma pergunta só para a gente finalizar a nossa conversa e, é claro, mantendo o convite aberto, o microfone aberto para a senhora retornar à Rádio Espírito Santo quando quiser. Nós temos muitos ouvintes, né, que estão já na melhor idade, né, já são aposentados e têm uma rotina, tinham, né, uma rotina de sair de casa, encontrar com os amigos, ir na igreja, ir no culto, fazer compras no supermercado, enfim, a gente sabe que os idosos, eles gostam muito de se manter ativos, né, de se manter em comunidade, em contato com outras pessoas, só que agora, por eles serem parte do grupo de risco, eles são os que mais precisam ficar em casa. E muitos deles se sentem desconfortáveis, até mesmo começam a desenvolver quadros mais ansiosos, mais depressivos. Como esse idoso, né, esse aposentado, que está em casa, que está doido para sair de casa, quer reencontrar os amigos, quer ir na pracinha, quer ir na igreja, e não pode nesse momento, como é que ele pode lidar melhor com todas essas restrições? Primeiramente, eu gostaria de falar que eu estou à disposição, tá, para vir aqui na Rádio Espírito Santo, quanto vocês me convidarem, é um prazer. E essa questão do idoso é uma questão, assim, muito delicada, porque durante muito tempo nós trabalhamos para aumentar o convívio social do idoso. Então, vamos levar o idoso para a rua, vamos levar o idoso para os grupos de idosos, e agora ele se vê tendo que ficar dentro de casa. Mas, como nós dissemos, é o que tem para hoje, entendeu, gente? Não tem como a gente lutar com isso. Uhum. Então, eu sugiro que nós mantenhamos a rotina o mais parecida possível do que era antes, mas sem o convívio presencial. Então, por exemplo, um idoso que acordava de manhã e saía para encontrar com o amigo. Vai combinar com esse amigo para ver se consegue manter esse contato não presencial. Ou por telefone, ou quem tiver internet no telefone por videochamada. Da forma que for, ou um na sacada, o outro na outra sacada, mantendo uma distância segura. Aquela pessoa naquele momento, ela ia ao supermercado. Se for para ir ao supermercado para ter contato com outras pessoas, liga para essas outras pessoas. Se é porque tinha que fazer a compra mesmo, tente efetuar essa sua compra por WhatsApp ou pela internet de outra forma, algum site. Então, eu tento falar sempre isso para as pessoas, para os idosos e para as pessoas de qualquer outra idade. Tentar manter a rotina. Distanciamento social não significa que a gente não pode ter contato com os outros. Na verdade, nós devemos ter esse contato.
mas seguindo todas as regras para diminuir a possibilidade de contágio. Então, eu preciso comprar um remédio. Não, eu não vou porque... Não, realmente você precisa? Então, coloca a sua máscara, leva o seu álcool gel, use todos os mecanismos de proteção possíveis e vá e compra. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender, realmente, como vocês falaram, que não tem tempo para esse vírus ir embora. Então, nós precisamos ter a nossa rotina mais adaptada às necessidades que a pandemia me obriga a ter. Então, o idoso, converse com a sua família, converse com seus amigos. Às vezes, eu tenho um tabuleiro de dama aqui, meu colega tem um tabuleiro de dama lá na casa dele. Faz uma videochamada, joga os dois juntos. É uma coisa nova? É. As coisas novas são oportunidades. Oportunidades da gente crescer, se desenvolver e aprender melhor como que nós funcionamos, olhar um pouquinho para dentro. Então é esse o convite que eu faço para todos os ouvintes. Vamos tentar hoje olhar para as coisas ruins, que a gente acha que é ruim na nossa vida, e tentar transformar isso em algo bom, algo que seja proveitoso para mim ou para que eu possa fazer para outra pessoa e vai ser bom para ajudar outra pessoa. Esse é o convite que eu faço para vocês e deixo aqui meu muito obrigada e à disposição para voltar sempre que vocês quiserem. Doutora Letícia Mameri, psiquiatra, muito obrigada. A gente agradece bastante, as suas palavras foram muito importantes para os nossos ouvintes. Um bom dia para a senhora, boa semana e que tudo fique bem. Obrigada, um beijo.